Mais uma informação agora, mais um destaque desta terça-feira. A deputada federal Carla Zambelli protocolou notícia de fato na Procuradoria-Geral da República, acusando João Dória de abuso de autoridade. Na peça, ela argumenta que não há previsão legal para o decreto que pretende punir servidores estaduais, civis e militares que não entreguem ao governo do estado o comprovante vacinal. A deputada alega que a ameaça de punição viola o princípio da legalidade, a separação dos poderes e até a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a constitucionalidade da compulsoriedade da vacinação. Carla Zambelli pede que o governador Dória seja investigado. Augusto. Bom, o governador Dória está aproveitando para dar canetadas aí, decidindo que a polícia não pode fazer nada, não pode trabalhar como polícia, né? É o programa Pró Bandido, né? Que talvez a gente analise ainda hoje aqui no programa, e agora fica tomando esse tipo de decisão, institucionalizando o passaporte. Em que lei ele se baseou? Criou alguma? Não pode. Leis são criadas pelo Legislativo e não são criadas também pelo Supremo. O Supremo, se exigir o passaporte vacinal, vai estar baseado em quê? Em quê? Qual é a lei? Né? Não existe algum tipo de punição para quem não cumpre uma lei inexistente. Não dá. Então o Dória está brincando de tiranete, como todos os governadores e prefeitos que acham que, autorizados pelo Supremo Tribunal Federal a combater a pandemia, eles podem agir fazendo o que quiserem, tá? Porque o Supremo os absolverá. E o Supremo está sempre contrário a quem discorda dos que eles elegeram responsáveis por um combate todo errático à pandemia e que foram colocados pelo Supremo acima do presidente da República. Fiuza. Olha, exatamente isso que o Augusto assinala, né? Quer dizer, é um cerco. É um cerco. Você tem médico que diz que vacina experimental não é experimental. Você tem governador que primeiro bate na população dizendo que aquilo é toque de recolher, que aquilo é medida de segurança sanitária, sem nunca comprovar, forjando boletins de vidas salvas por lockdown. Tem que ser investigado, a deputada Carla Zambelli tem razão, mas tem que ser investigado por tudo isso, por tudo isso. Enquanto isso aqui não virar uma ditadura e a gente tiver que calar a boca, a gente vai esperar que seja investigado por tudo isso. E você tem o judiciário, como estava assinalando o Augusto, que mata no peito. É uma expressão cara ao ministro Luiz Fux, ele mata no peito. Ele matou no peito 2 decisões de desembargadores do Rio de Janeiro, repletas de fundamentação sobre a falta de ciência desse tipo de medida aberrativa que está empurrando pessoas para um experimento com altíssimos riscos de efeitos adversos. Eu tenho até vontade, eu tenho aqui os nomes, né? Agora não vai dar tempo que vai dispersar o comentário, mas eu vou ler, João Dória, Luiz Fux, Eduardo Paes, eu vou ler para vocês os nomes. São muitos os nomes de pessoas que faleceram após se vacinar. E essa causalidade precisa ser estudada, precisa ser investigada. Vocês não têm essa dúvida? Vocês não têm um pouquinho de medo do que pode aparecer por aí? Vocês acham que isso tudo vai ser enfiado debaixo do tapete para sempre? Que esse lobby vai ser bacanão, ad eterno? Vocês acham isso? Talvez seja. Mas eu quero dizer que o Luiz Fux matou no peito 2 decisões de desembargadores, nem deixou o Tribunal de Justiça se manifestar sobre falta de isonomia, esse passaporte de fanfarra que bloqueia num lugar, não bloqueia no outro, uma brincadeira de mau gosto, e o aspecto da falta de poder de conter o contágio. Quem é que diz que isso contém o contágio? Quem é que tem a cara de pau de dizer que isso bloqueia o contágio? Ninguém no mundo. E por que tem que ser obrigatório estar protegendo quem de quê? Não está protegendo nada.
Então, é como o Augusto assinalou, é um cerco. Chega no Supremo, eles matam no peito. A gente vai continuar aqui, porque a gente não perdeu a vergonha na cara ainda. A gente vai continuar aqui dizendo às autoridades, aos juízes, aos procuradores, vocês estão brincando com fogo ao se omitir diante disso. Eu vi uma manifestação recente do procurador da República, doutor Ailton Benedito de Souza, sobre a questão do passaporte sanitário. Eu vou ler aqui oportunamente, não agora, para não alongar. Doutor Ailton Benedito de Souza manifesta sobre isso dizendo o seguinte: esse passaporte é ilegal e inconstitucional, porque na decisão do próprio Supremo Tribunal Federal, que eu não sei se o Luiz Fux tem em mente, está assinalado que é preciso mostrar e comprovar e fundamentar a necessidade científica e a segurança científica do uso das vacinas e da universalização através até de imposição. Só que não está demonstrado, só que não há essa fundamentação, porque os estudos não estão concluídos. Os efeitos adversos, a proporção deles não está dada. Vocês estão, portanto, empurrando pessoas para uma loteria, para uma roleta russa. Isso não é uma linguagem figurada. Isso não é um alarmismo que eu não gosto. Isso é uma constatação. Agora, quem é que vai investigar? A gente pergunta. Eu citei aqui o procurador doutor Ailton Benedito de Souza, dando-lhe os parabéns, não por nada extraordinário, por cumprir o seu dever. Ele leu a lei brasileira, que é uma lei, que é uma excrescência feita pelo Sérgio Moro e pelo Mandetta, que é uma excrescência, mas eu não estou politizando. Eu estou dizendo que a lei é uma excrescência. Ela é repleta de gatilhos para o autoritarismo. Mas, tudo bem, o doutor Ailton Benedito se baseou nessa lei e se baseou na própria interpretação do Supremo Tribunal Federal desta lei, para dizer que, segundo a lei e segundo a interpretação do Supremo, este passaporte vacinal não está de acordo com a Constituição e não está de acordo com a lei vigente. Então, eu quero dizer o seguinte: qualquer investigação séria, de quem ainda não perdeu a vergonha na cara sobre esta matéria, constatará que o senhor João Dória é culpado, está colocando a vida das pessoas em risco. Isso está dado, isso é evidente. Resta saber se vai haver a autoridade responsável, com juízo, como teve o doutor procurador Ailton Benedito, procurador da República, para constatar e fazer seguir o processo em relação aos que estão, agindo de forma delituosa. Você, Ana? Olha, Vitor, já foi tudo muito bem dito aí pelo Augusto e pelo Fiuza. Eu só quero acrescentar, eu estava procurando aqui enquanto eles estavam falando, o contrato da União do Governo Federal com a Pfizer. E na cláusula 5.5 diz o seguinte: reconhecimento do comprador. Esse é o contrato oficial da Pfizer com o governo brasileiro. O comprador reconhece que a vacina e os materiais relativos à vacina e seus componentes e materiais constitutivos estão sendo desenvolvidos rapidamente devido às circunstâncias de emergência da pandemia de Covid-19 e continuarão sendo estudados após o fornecimento da vacina para o comprador, de acordo com este contrato. Continua aí na cláusula 5.5. O comprador ainda reconhece que a eficácia e os efeitos a longo prazo da vacina ainda não são conhecidos e que pode haver efeitos adversos da vacina que não são conhecidos atualmente. Este é o contrato do governo federal com a Pfizer. Não sou eu dizendo, não Augusto, nem o Fiuza. Contrato oficial, fácil de achar aí na internet.